Então, vamos lá. Lembrando dessa regrinha, qual é o nosso mecanismo da reta processual, você vai lembrar o seguinte. Recebi a petição inicial, então ali tem que estar preenchidos os elementos da condição da ação e todas as demais elementares da ação. Então, você vai ter que ter ali tudo certinho sobre as partes, sobre os documentos que instruem o processo, tem que ter ali a causa de pedir bonitinho, os pedidos têm que estar com a conexão lógica, tem que estar presente a legitimidade, o interesse de agir, pagamento das custas, se não for beneficiário da gratuidade e justiça. Aí recebi. Aí eu olhei assim a demanda. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para vocês. Douglas, tá por aí? Não vem com pergunta, não vou nem responder, não. Show, Débora. A primeira, então, já vai ser para ti. Não! Ó, Débora, ação de alimentos. Pode ter um acordo para verificar os alimentos? As partes podem fazer um acordo para verificar os alimentos? Pode ou não, Débora? Pode, mulher, você sabe essa. Não precisa ficar tímida só porque... Pode, você sabe que pode fazer um acordo. Isso é tranquilo. Dai, pensa comigo aqui o seguinte. Será que, se eu entrar com uma ação que verse sobre causa de concurso público, o Estado pode fazer um acordo? Professor, eu acho que não. Perfeito, excelente. Então, acho que não, por quê? Porque esse tipo de direito, ele acaba sendo indisponível. Eles não vão poder pegar e negociar, por exemplo, sobre regras do edital. Então, existem direitos que eles vão comportar acordos e outros não. Isso nós vamos falar de direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Beleza? Então, quando o juiz verifica isso, ele tem que analisar se aquele direito ele permite a realização de uma audiência de conciliação ou não. E aí, em permitindo, ele tem que obedecer uma regrinha. Essa regrinha da audiência de conciliação, obviamente, ela vai poder ser afastada por algumas hipóteses, eu vou explicar para vocês, mas basicamente ela vai trazer ali o contexto geral que costuma ser cobrado em prova, tá bom? Outra coisa, tanto na audiência de conciliação, no caso da justiça comum, quanto do juizado especial, a gente tem regras a ser seguido, mas a ideia é lembrar do porquê de ter audiência de conciliação. Por que a gente tem essa percepção da audiência de conciliação? Porque o Código de Processo Civil, lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, fala sobre essa natureza do novo código, fala sobre essa ideia de tentar buscar uma resolução. Então, essas percepções, elas vão estar lá naqueles primeiros artigos que a gente já teve uma aula sobre isso, sobre a base, a natureza do Código de Processo Civil. Professor, não teve conciliação, a gente não conseguiu chegar num acordo. Pode haver uma outra tentativa de conciliação? Pode inclusive, depois, em outro momento, numa audiência de instrução, ter uma nova tentativa, ok? Bem, então, qual é essa regrinha que eu estou falando para vocês, da regra do 20 e 30? Que diabo é isso, professor? Vamos lá. Então, primeiro bizu, audiência de conciliação ou mediação. Se a gente for diferenciar conciliação de mediação, primeiro, a gente vai ter que fazer aqui uma observação sobre quem faz a conciliação e quem faz a mediação. Normalmente, a gente vai falar da figura do conciliador. E a mediação pela figura do mediador. E, professor, não mudou nada. A conciliação, gente, normalmente você utiliza ela você tem essa tendência de utilizar a conciliação em relações passageiras. Então, por exemplo, uma batida de carro, algo esporádico, algo que aconteceu ali e as pessoas não vão ter mais contato. Agora, a mediação, ela é mais utilizada em relações permanentes. Então, por exemplo, briga de vizinho, quando você tem ali casos que versem sobre direito de família, mas um não quer dizer que não pode acontecer exclusivamente. Então, é só ideia geral. Não se trata de atividade. Então, o professor pode ter uma mediação no caso de uma batida de carro? Pode, sem problema. Pode ter uma mediação num caso que vai sobre direito de família? Pode. Pode ter uma conciliação sobre casos que vai sobre direito de família? Com certeza. Então, a ideia aqui é uma composição, tentar chegar a um acordo. Então, essas são modalidades de autocomposição, tá bom? Mas esse é o bizu sobre a natureza das duas. Sobre a questão de quem pode ser conciliador e quem pode ser mediador.
Mediador tem um pressuposto, tem uma própria lei de mediação, sobre a questão da pessoa ser formada, né, precisa de nível superior, exige vários outros cursos. Igual a conciliação também demanda curso, a mediação de igual forma. Né, mas a questão da figura de quem poderá ser mediador e quem poderá ser conciliador, a do conciliador acaba sendo mais tranquila, porque uma vez habilitado por meio do curso, sem maiores requisitos. No caso da mediação, não. O mediador ele tem que ter nível superior. Né, então, ele precisa de um tempo de formado, ele precisa do nível superior. Então, acaba que exige uma complexidade maior no ato de ser mediador. Sobre a regrinha do 20, 30, 10. Aqui, a gente tem o bizu sobre prazos. E aí, o prazo é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, regra 20, 30, 10. O bizu é: o juiz tem que marcar a audiência de conciliação 30 dias, marcar a data da audiência, antecedência de 30 dias, 20 dias para citar réu, e 10 dias é o último prazo para se manifestar sobre a não realização da audiência. Então, esses prazos aqui são sempre prazos de antecedência. Isso aqui costuma cair em prova de concurso, colocando alguma questãozinha assim sobre a atuação do juiz, a atuação do julgador, e vai te perguntar se está certo ou não. E aí você vai ter essa questão do prazo. Agora vamos para uma parte prática. Professor, o João não foi citado em 20 dias para audiência de conciliação. Se ele não foi citado respeitando os prazos, então ali a gente tem um vício. Então, se eventualmente ele faltar na audiência, não vai ter prejuízo para ele, porque de fato não foi cumprido os prazos anteriores. Mas, vamos lá, atenção. Se o vício puder ser superado, não havendo prejuízo para as partes, os prazos não necessariamente implicarão nulidade. Como assim, professor? Não entendi. Vamos pensar assim no seguinte modelo. A Fernanda foi citada, né, hoje, e a audiência dela é amanhã. Ou então, a Fernanda não foi citada e mesmo assim o juízo foi lá e fez uma audiência de conciliação. Pensem comigo o seguinte, nos dois exemplos. Um ela nem sabe e o outro ela não recebeu nada. Um ela recebeu em cima da hora e o outro ela em tese nem sabe. Jader, no dia da audiência de conciliação, por sorte, ela estava tendo aula aqui com o professor Felipe, aí eu pesquisei o nome dela e apareceu lá o processo. E ela falou, ué, professor, tem alguma coisa contra mim? Eu falei, tem. Inclusive, a audiência é hoje. Aí, Jader, ela vai lá e aparece na audiência. Pergunta, teve algum prejuízo para ela o fato dela não ter sido citada a tempo ou não saber da existência daquilo ali, uma vez que ela esteve presente na audiência de conciliação? Se ela já teve na conciliação, acredito que não há prejuízo, professor. Show. Até porque não é a parte inicial, né, de instrução, porque ela está sendo citada para tomar ciência dos autos, né, da lide. Então, ela já tem conhecimento no andamento. Ainda que ela não tivesse conhecimento, o fato dela ter ido, né, ele vai convalidar aquele vacilo, aquela nulidade. Por quê? Porque mesmo que lá atrás eu tivesse um desrespeito à regrinha do 30, 20, 10, o fato dela ir vai afastar qualquer prejuízo que pode acabar atingindo a ela. Então, aí é aquele princípio do pas de nullité sans grief. Pas de nullité sans grief. Professor, diabo é isso. Isso aqui, ó. O princípio do pas de nullité, ele fala que não haverá nulidade sem a demonstração de prejuízo. E aí, como não tenho o prejuízo, então não haveria porquê de falar de nulidade. Ela foi para a audiência. Eu pensei que estava compartilhando. Ela foi para a audiência,
ela teve ciência do caso, então não teve nenhum problema. Beleza? Foi convalidado. Tranquilo, turma? Entenderam esse bizu? Sim. Show? Beleza. Professor, mas aí também, se ela não for citada, ela também não pode acontecer a audiência, né? Só quando ela for citada, isso, né? Isso, perfeito. Em tese, normalmente o que acontece na prática? Uma vez que não foi verificada a citação, o próprio juiz já vai desmarcar a audiência. Professor, nem sempre, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, se a pessoa não recebeu a R, mesmo que o advogado fale, mas você não recebeu a R, você não. Assim, igual assim, se eu falou para ela que teria audiência. Mas se ela não quisesse ir, ela também ficava a critério dela, porque ela não chegou a receber nem a R, nem foi citada, Isso. não Então, ia ela não ter foi problema citada. nenhuma. Exatamente. Se ela faltasse, não teria problema. Não teria problema. Perfeito. É isso. É exatamente isso. Beleza? Eu posso ter mais de uma ação, multiplicidade de tentativas? Pode sim. Você pode ter mais de uma tentativa de composição. Só tem uma única observação aqui. Pode haver mais de uma, só que eu não posso ter um prazo entre elas maior do que 2 meses. Então, esse daqui normalmente é algo que cai bastante em prova. Cai bastante em prova. Sobre essa questão da multiplicidade das audiências, tá bom? Então, você pode ter uma tentativa. Se foi, vamos ver que as partes convencionaram para ter uma outra, né? Para tentar ali acordar, esperar alguma coisa. Então, ela tem que respeitar o requisito do prazo e o segundo requisito, isso aqui que era uma prova de juiz, que é o seguinte: essa segunda audiência, essa segunda tentativa, ela traz um outro requisito. É a demonstração da necessidade para a composição das partes. Então, por que você está adiando essa para fazer uma outra lá? Porque tem que haver ali algum motivo que legitime ou então que propicie a composição das partes. Então, a ideia é o seguinte: tudo bem, a gente vai desmarcar, a gente vai pegar e remarcar, vamos marcar outra, mas por que a gente vai marcar outra? Porque ali as partes precisam disso para a composição do acordo, né? Então, basicamente, a ideia é que eu estou remarcando justamente para que vocês possam chegar no acordo. Então, muito provavelmente, a gente vai ter alguma condição. E aí a gente vai lembrar aqui de condição para um acordo. Beleza? Show? Bem, a intimação, ela é feita por meio do advogado, tranquilo, isso daqui, sem problema. Lembra, citação é diferente de intimação. Quando a gente fala de intimação, né, da parte vai ser sempre por meio do advogado, salvo se a gente estiver falando de justiça que não precisa da figura do advogado, aí a exemplo do juizado especial quando fala de causas até 20 salários mínimos. Olha só, uma vez que eu entendi essa ideia inicial, lembra que eu falei do que não comporta composição? A primeira delas é quando não tiver a possibilidade de autocomposição, então vou colocar assim, exemplo. Causas contra o Estado, verse sobre concurso. Isso aqui não admite composição, então não tem porquê de marcar audiência de conciliação. Agora, existe aqui um bizu. Lembra que lá no 319, o código fala sobre essa ideia de se manifestar sobre a audiência de conciliação ou não? Então, se todas as partes, vamos até colocar aqui, ambas não, se todas, porque se tiver litisconsórcio ativo ou passivo, todo mundo tem que se manifestar pela não existência da audiência de conciliação. Porque se uma delas deixar de se manifestar, vai acontecer a audiência de conciliação. Então, se todo mundo falar que não quer, aí ok. Lembra, ao requerido cabe quando? Vamos pensar aqui, ó. Ao autor. Deverá informar. Inicial. Aos requeridos. Não. Peticionar. Em juízo. Informando o desinteresse. E deverão respeitar o prazo de
10 dias de antecedência da audiência. Designada. Professor, e o prazo deles para se defender? O prazo deles para se defender vai contar a partir dessa manifestação deles. Então, veja. Já tinha até aqui embaixo. A partir da manifestação deles. Então, uma vez que ele peticionar informando o juízo, dali então para frente vai contar o seu prazinho. Show? Tranquilo quanto a isso, gurizada? 15 dias, professor, para se defender? Isso, 10. 15 dias. 15 dias é o prazo para contestação, que é o prazo da defesa. Show. Show. Bem, isso aqui eu acho que é besteira. Todo mundo sabe que a audiência de conciliação, mediação pode ser feita de forma remota, né? Em especial agora, que a gente está vivenciando esse momento de pandemia, então é bem óbvio. Mas tem um bizu. Não dessa parte. E se a parte, o indivíduo, o sujeito, faltar? Qual é a consequência que vai acarretar? Gente, a primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: se o autor falta, é como se você estivesse pedindo alguma coisa e você mesmo vai contra aquilo que você está pedindo. O autor, ele basicamente, ele vai buscar a sua demanda, ele vai buscar a resolução do seu pedido. Então, se ele falta, a gente tem consequências, inclusive, bem graves. Né? Pensa o seguinte: no juizado especial, se o autor faltar, a ação ela vai ser extinta. Ela vai ser extinta. Se, eventualmente, o réu faltar, nesse caso, e ele não tendo, ele foi devidamente citado, respeitaram-se os prazos direitinho, ele não compareceu, nesse caso, não vai ter a ideia de aplicação de multa para ele. Então, as consequências para o autor atraem essa gravidade sobre a própria possibilidade de extinção do feito. E no caso do réu, ainda, além do prejuízo, né, de não estar presente naquele procedimento, vai ser ainda imputado uma multa. Tanto o autor quanto o réu poderão ser multados, tá bom? Mas para o autor a gente ainda tem esse problema da extinção do feito no juizado especial. Show? Até porque, professor, o principal interessado é ele, né? Quem manifestou inicialmente a tentativa de resolução dessa situação foi ele. Então, se ele faltou, já demonstra que ele realmente deve ser penalizado por falta de interesse. É isso. Você falou tudo. É isso. Nesse caso, não faz muito sentido, né? Realmente, é por isso que ele é penalizado. Professor, mas ele esqueceu. É contraditório, né? É isso. Ele está agindo contra ele mesmo, né? Então, o Estado não pode tolerar esse tipo de coisa, porque você manifestou da máquina, aquilo ali gera um custo. Então, por isso que ele é punido. E aí, nesse caso, gente, a multa, ela vai até 2% do valor da causa, mas tem um bizu. Porque ainda que você tenha multa, lembra que a gente tem má-fé e ato atentatório. Aqui vai ser interpretado como ato atentatório. Então, o ato atentatório, o dinheiro não vai para nenhuma das partes. Lembra, má-fé que o direito vai para uma das partes. No ato atentatório, vai para a justiça pública. Então, lembrar. Isso. A destinação do valor da multa. Justiça pública. Beleza? Isso aqui é um bizuzinho interessante. Bem, questão amplamente debatida, muito controversa em alguns pontos, e eu concordo com o código. Presença do advogado. Gente, tem que estar presente o advogado na audiência. O advogado deverá estar presente. Professor, então explica aqui um bizu. Deixa eu falar uma coisa prática para vocês. Às vezes, o seu cliente, ele é meio enrolado. E aí, ele é meio enrolado, enfim, ele pode acabar atrasando. Você, advogado, tu deves chegar nessa audiência a tempo, porque é o seguinte, você tem que estar lá para representá-lo.
No juizado especial, se a parte não está, o processo ele acaba sendo extinto. Então, no juizado especial, a gente tem uma pequena inversão. Ali é fundamental a presença da parte. No caso da justiça comum, já aconteceu, por exemplo, eu, advogado, estar presente e a parte só chegar depois. Então, o que acontece? A diferença é que na justiça comum existe ali uma maior flexibilidade nesse sentido, enquanto no juizado especial é requisito obrigatório. Então, no juizado especial, se você está lá no carro com o seu cliente procurando vaga, bota o cliente para ir sozinho. Se for no caso da justiça comum, tu vais primeiro e depois recebe lá o seu cliente, tá bom? Embora a gente tenha 2 pregões, né? Então tem ali um espaçozinho, faz o primeiro pregão chamando todo mundo, se não tiver 15 minutos depois faz o segundo. Mas é melhor, nessa circunstância, que você, advogado, esteja presente, no caso da justiça comum, e no caso da juizado especial, você manda a parte. Beleza? Justamente para você não ter problemas. Isso aí é uma dica prática, tá bom? Se a gente vai falando de prova, é indispensável em ambas, tem que estar presente, tudo bonitinho, seguir o horário. Por exemplo, o Jader que gosta de chegar atrasado. Ele não pode Que absurdo, gente. Nossa, tô aqui desde o horário certinho, fiquei na minha humildade, fica me julgando desse jeito. Brincadeira. Show. A aula de procuração, eu já ensinei vocês justamente a ideia da procuração, o que tem que constar na procuração. Lembra que quando a gente fala de procuração, a gente tem aquele modelão, a judício, justamente aquela mais padrãozona. Professor, as partes fizeram um acordo. E agora? Aí, quando elas fazem um acordo, o juiz ele vai sentenciar fazendo uma homologação. Então, quando a gente fala de sentença homologatória, ainda que as partes tenham feito um acordo, quem vai dar mais força a isso, que vai criar um título executivo judicial, vai ser o juiz. E aí, então, a gente vai ter uma sentença homologatória. Isso daqui deixa mais robusto aquele acordo. É diferente de eu pegar e combinar contigo, já, vamos fazer tal coisa, bora. Aí a gente fez um acordo entre nós dois. Aqui não. Porque no caso da sentença, quem descumprir, se houver algum descumprimento, depois você só pode dar fase ao cumprimento. E aí vai implicar multa, vai ter tudo direitinho. Então fica mais rápido, né? Fica mais célere. Beleza? Aqui é questão de 20 minutos de uma audiência para outra. Só que, na prática, isso aqui não é muito... não é sempre atingido, então não faz tanto sentido. Mas, enfim, normativamente falando, a gente tem um prazinho ali de respeito de uma audiência para outra de 20 minutos no mínimo. Professor, como assim? Vocês já devem ter visto na Justiça do Trabalho algo que eu acho um absurdo. Mas, enfim, a Justiça do Trabalho, eu já disse, quem preside ali o procedimento, né, é o Satanás, brincadeira. Mas a Justiça do Trabalho tem muito disso. Tem 10 audiências em 10 minutos. Não sei se vocês já foram para uma audiência de trabalho e tem lá, assim, 10 e 1, 10 e 3, 10 e 5. Uma pancada de audiência acontecendo ao mesmo tempo. Não dá nem tempo de esquentar ali o popote na cadeira. Já senta, fala ali e sai. Professor, no INSS também é assim. Nos julgamentos do INSS são assim também. Tipo, uma 10 horas, a outra 10 e 5, outra 10 e 10. E a gente sabe que não dá tempo, Exatamente. Não dá tempo. Esse negócio de 5 minutos, às vezes você está se apresentando, tá falando, ô doutor, bom, e aí? Falando o caso ainda, às vezes não dá tempo. Mas também acaba, ainda sabe o que acontece? Que às vezes não tem acordo. E aí, então, eles marcam rapidinho mesmo, porque senta, não tem acordo, apesar de que na Justiça do Trabalho o juiz acaba tentando muito ali auxiliar as partes para fazer um acordo, até uma certa pressãozinha, né? Mas, enfim, é que às vezes também, se for muito rápido, se chegar lá não tem acordo, aí não tem acordo, vai embora e acabou. Não tem papo. Né? Então, eu acho que é por isso, né? Tem essa questão de tentar atrair, mas a gente sabe que na prática, lá no INSS, Anderson, deve ser bizarro, porque você tem 5 minutos de audiência, de espaço entre uma audiência e outra, dificilmente você vai conseguir resolver em 5 minutos uma coisa ou outra. Então... Exatamente. Uma vez eu fui com um procurador, que era o meu chefe na AGU. Nossa, é hilário, chega a ser engraçado até. E vai tu não estar presente para tu ver. Pois é.
É fogo, mas paciência, né? Paciência. Turma, alguma dúvida sobre audiência de conciliação e audiência de mediação? Alguma dúvida sobre essas regrinhas? Não? Rossi, esse material já está disponibilizado para a gente ou você ainda vai passar? Eu vou passar. Ah, não, beleza, porque eu estou um pouco perdido, que eu queria acompanhar com a leitura, mas aí eu pego depois e volto essa aula para você disponibilizar também. Beleza. É que eu estou montando agora. Professor, se você para pensar aqui os detalhes. Fala, João. tem como só explicar novamente a terminologia, a diferença de mediação e conciliação? Claro, João, claro. As duas são tentativas de composição. Então, nesse ponto, mesma coisa. Mas a ideia é assim, qual é a maior preferência, por que se utiliza uma e não a outra? Você não tem ali a exclusividade. Então, qualquer uma das duas pode ser utilizada da mesma forma. Só que, na conciliação, você precisa necessariamente da figura do conciliador ou então o juiz fazendo a conciliação. Ali, você só precisa de um curso que te habilite a fazer a conciliação. Na mediação, você tem que fazer o curso, tem que ter nível superior, você tem toda uma disposição mais rígida sobre quem pode ser o mediador. Procedimento prático. Conciliação são relações casuais. Então, uma batida de carro, uma dívida que é cobrada, e são relações mais esporádicas, que pode acontecer ou não, eventuais, na verdade, seria o termo certo. Já no caso da mediação, não. A gente parte de um pressuposto que são relações duradouras. Causas que vai sobre direito de família, questão com vizinho, porque são relações que duram mais tempo. A atuação do conciliador, a atuação do mediador. Na mediação, ali existe uma ideia de que você tem que fazer as partes chegarem à melhor solução sem a sua intervenção. Então, assim, a ideia é que você medie os interesses mesmo, a conversa, para que elas mesmas possam atingir uma finalidade e entender que aquilo ali é bom para ambas. Então, a ideia de que eles entendam o porquê de abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra. Então, acaba que você vai percebendo essa ideia da mediação sobre como que a figura do mediador faz com que as próprias partes cheguem a um consenso, a uma ideia que seria bom para ambas. Por isso são relações mais duradouras, porque a atuação do mediador vai fazer esse sentido, de fazer com que as partes cheguem a uma consequência. A um acordo. No caso da conciliação, o conciliador, ele até ajuda, ele até dá uma certa ideia do que poderia ser feito. Então, ele dá um palpitezinho dele, ele chega a explicar algumas coisas, chega a falar sobre o porquê de ser interessante. Claro, uma coisa eu detesto, por exemplo, conciliação, onde tem caso de batida de carro, onde o camarada pega o carrinho e quer fazer o negócio ali na hora. Esse tipo de conciliação tá errada. Por quê? Porque o camarada, quando ele vai pegar o carrinho para mostrar a dinâmica do acidente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer juízo de valor. Então, alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Né? Porque ele vai pegar e vai tentar fazer ali. Não tem um porquê ele pegar e discutir sobre a dinâmica dos fatos, porque esse negócio pode dar uma falsa sensação de quem está certo e quem está errado, e aí, em vez de ter um acordo, você não vai ter um acordo, você vai deixar o juiz julgar. Digamos que você fez o seguinte, você viu lá, o conciliador pegou o carrinho, foi lá, estava dirigindo ali o carrinho da Hot Wheels, e puf, mostrou que, na verdade, foi o João que estava errado, porque bateu na traseira do Jader. Aí o Jader vai lá e fala assim, então o João tá errado, não vou fazer acordo não, bicho, não, botar pro juiz julgar, botar pra moer em cima, pedir dano moral, assim. Então isso acaba sendo mais maléfico do que benéfico. Tinha aqui algumas varas que tinham uns conciliadores que estavam fazendo isso, e deu muito problema, deu muita dor de cabeça com relação a isso. Então o conciliador, ele até pode sugerir, por que você não parcela, não faz isso, reduz um pouco o valor. Agora, ele não pode fazer juiz de valor, então ele não pode pegar e verificar sobre quem está certo ou quem está errado. Então, em termos pragmáticos, vou colocar assim, o conciliador, ele ainda dá um pitaco. O mediador, ele não dá pitaco de solução, não. Fala, Dai. Professor. Obrigado. Professor, eu tive a infelicidade de pegar um mediador ou um conciliador, sim, uma vez. Foi até com o César. Nossa, mas o cara era pentelho. Meu Deus do céu, ele estava assim, terrível. Mas eu queria fazer outra pergunta. Antigamente, quando era divórcio, seria essa prática que você, antes de você se divorciar, você fazia umas 3 ou 4 audiências para ver se a pessoa voltava ou não? O juiz fazia essa mediação, essa conciliação? Tentando?
Essa audiência aí é uma coisa bizarra. Eu, particularmente, acho bizarro e eu descobri que na Suíça ainda existe isso. Eu peguei uma causa de família exatamente sobre isso, cara. É um suíço. E aí lá mantém-se essa ideia retrógrada que para você divorciar, você precisa estar no desquite, né? Então, o que aconteceu? A Emenda Constitucional 66 de 2010 afastou essa hipótese, porque antigamente, né, como tu bem falou, o Estado quase dormia com o casal. Por quê? Porque tinha a audiência de tentativa de reconciliação. Então, você precisava ter o desquite, essa separação, que ela poderia ser tanto a separação judicial quanto a separação de fato. E aí, se fosse a separação judicial, 1 ano, se fosse a separação de fato, 2 anos, onde o juiz tentava fazer um acordo para eles voltarem ao matrimônio, que é a coisa mais absurda de todas, né? Não tem um porquê do juiz estar enfiando ali. Essa daí eu concordo que não tem que pegar e se intrometer na vida do particular para tentar fazer uma reconciliação. Mas existe um porquê disso, daí. Essa audiência ela não era nem de conciliação nem de mediação, era de reconciliação. Então é uma estrutura bem própria que vocês não vão trabalhar com isso. Era uma ideia muito próxima de uma mediação, mas com um certo pitaco, porque é impossível você falar que uma audiência de reconciliação não tem um intento de reconciliação, porque é justamente a natureza do diabo da audiência, que é você tentar unir o povo de novo. Então, essa audiência era meio mongolóide, porque, apesar de ter, perdão, termo totalmente equivocado, né, pode ser até discriminador aí, em razão do local, perdão. Mas eu digo assim, é um termo que não faz muito sentido quando você fala de tentar juntar duas pessoas. Por quê? Por que o Estado tem interesse no casamento permanecer unido? Não faz sentido isso. Justamente porque é inócuo, sabe? Chega a ser, assim, revoltante você imaginar que o ordenamento jurídico tolerou isso por tanto tempo. Porque, gente, uma audiência de reconciliação é a tentativa da união novamente daquele casal. Mas se aquele casal está buscando a separação, tem que ter um motivo. Por que o Estado vai tentar forçar a estabelecer aquilo? Por causa da base estatal, né? O Estado tem uma estrutura inevitavelmente laica, graças a Deus, né? Então, existe uma ideia cristã do casamento, da ideia da manutenção do vínculo, enfim. Então, por isso que tinha. Mas essa audiência ela era totalmente bizarra. Fora do que se imagina como razoável. A minha mãe fez essa audiência, por isso que eu tô falando. É bizarro isso, gente, pelo amor de Deus. Professor, mas já vi juízes falando que quando tinha essas audiências era melhor, evitava várias coisas. Já vi, assim, linhas de pensamento voltada para os dois lados. Né? Preguiça o nome, Dai. Preguiça. Eu só consegui pensar, tipo, tudo bem, é um absurdo mesmo, tem todo esse negócio esquisito aí, é bizarro mesmo, mas eu fiquei pensando, caraca, que preguiça de trabalhar e gerando mais trabalho ainda, porque ele tá tentando reconciliar um casal que já foi, a minha avó foi desquitada tem 2 anos porque ela precisou receber uma herança, a gente nem sabia que ela ainda não havia divorciado. Assim, tem o lado, a questão que fala que resolvia, porque é o seguinte, hoje está muito mais fácil divorciar, né? Então, está muito mais rápido. Então, em tese, quando você tinha essas audiências de conciliação, havia ali uma tentativa mesmo de compor, e às vezes as partes chegavam a um acordo mesmo de voltar. Só que você tem que pensar o seguinte, gente, o ser humano, em certo ponto da vida, ele perdeu parte da sua humanidade, né? Então, o povo está se matando demais. Violência doméstica, enfim. Antigamente, essa ideia de briga de marido e mulher não se mete a colher, mas você tentava juntar o povo no casal. Então, assim, um feliz, um infeliz, e colocava lá dentro, de qualquer jeito. Quem está divorciando, gente, tem algum motivo, aconteceu alguma coisa. Não é assim, acordei hoje, vou fazer um divórcio. Não é assim que funciona. Então, por conta disso, né, que teve essa modificação, né, no texto constitucional, inclusive. Mas, enfim, eu particularmente não consigo ser um defensor dessa ideia. Eu acho que tem casal, sim, que às vezes pode até separar por besteira, enfim, mas não é figura do Estado. O Estado tem que ser pautado pela intervenção mínima do interesse do particular, né? Então, assim, não vejo. Também não sei se é preguiça, sabe, Isa, porque acaba que demora mais. Né? É um trabalho que você vai ter mais, porque só fazer o divórcio é de boa, você não precisa nem ouvir a outra parte, para saber a bem da verdade. Né? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, um divórcio, tempos de que deveria caber tutela de evidência, assim, porque
não tem como você obrigar ninguém a ficar com outro. Então, não há nenhum documento, não há nenhuma alegação que me obrigue a permanecer casado. Então, não teria o porquê. Agora, claro, partilha, né? Fazer a partilha, ok, pode ter divergência. Agora, o vínculo independe do consentimento da outra parte. Beleza? Inclusive, o juiz, dependendo do processo, ele pode julgar parcialmente a questão, né, do divórcio e a partilha pode ser verificada posteriormente, né? Isso. Então, já para dar essa celeridade mesmo. Exatamente. Show? Bacana. Vamos nessa, então. Bora seguir.